Beleza, vamos lá. Finalmente saiu o vídeo de. Algum vídeo novo desse maluco aqui. Às vezes eu fico puto nos vídeos dele, que ele fala esse bagulho de intermediador, mas do nada ele só toma uma opinião paia no final do vídeo. A opinião dele, no caso, né? E no final ele fala: Bom dia, boa tarde, boa noite. Só queria passar aqui rapidinho para pedir a sua inscrição. E se possível, deixe um comentário. Enfim. A IA democratiza a arte. Entre aspas, eu não gosto dessa palavra, eu não gosto de democracia, né? Mas eu não gosto do uso da palavra democracia, que mais uma vez ela é deturpada. Como a maioria das palavras são. O democratizar a arte que eles querem dizer é tipo, a arte se torna acessível para todas as pessoas. Entre aspas, porque a arte de IA, ela utiliza com base outras artes para ganhar experiência, para ela criar uma arte de base. Que nem agora o ChatGPT, ela consegue fazer artes no estilo do estúdio Ghibli, pegando, sei lá, prompts ou pegando imagens e convertendo no estilo Ghibli, o desenho. E é isso aí. O negócio de democratizar a arte é aquele negócio, é aquele tipo de discussão meio paia, mano. Todo mundo tem o direito à arte. Por quê? Se você tem coordenação motora o suficiente, você pode pegar a porra de um lápis e escrever, desenhar no papel, porra. Você tá tendo uma liberdade de você fazer esse bagulho. Mas o que eles querem dizer aqui é o quê? Ter arte de qualidade que eles não conseguem criar sozinho. É isso que eles querem dizer com democratizar a arte. Tá certo, mas e aí? Vai fazer o que com isso? Não é seu, porra. Não. Mas você vai aproveitar. Então você tá aproveitando a arte que você tá fazendo do. A arte que você está fazendo com a IA? Sim. Perfeito, tá servindo seu propósito. Eu mesmo. Eu peguei elementos de personagens que eu gosto e botei na minha personagem que eu criei pra fazer o design da minha personagem. E depois eu fiz os projetos, mandei pra uma artista. Esses desenhos aqui, ó. Esse PNG que eu uso aqui na minha personagem, eu paguei um artista pra fazer. Agora, as thumbnail aqui eu faço com o IA mesmo, mas. Né, mas não conte pra ninguém que você ouviu isso. Eu sinceramente não ligo não, mano. IA pra mim é ferramenta. É, IA de geração de texto. Chat GPT. Eu uso. Eu uso pra eu fazer rascunhos de ideias, pra eu passar pra roteiros ou pra eu fazer pesquisas. Ah, mas o chat GPT precisa. É por causa disso que eu uso o Google, porra. Eu uso o Google, vou lá. Eu uso o chat GPT pra dissertar sobre uma ideia que eu tive. Aí ele vai lá e me dá. Ele vai lá e me dá a informação que eu dou. Depois eu pesquiso sobre. Aí depois que eu pesquiso sobre, confirmo, aí já era. Pronto, já fiz meu roteiro. Já era, porra. Aí, mano. A IA serve pra agilizar os bagulho que você não consegue fazer. Agilizar os bagulho que demanda tempo. Que é o quê? Pensar. Pensar demanda tempo. Trabalhar. Trabalhar demanda tempo. A IA serve pra cortar esse negócio. E é sempre bom você cortar tempo, porque tempo é dinheiro. Quanto menos tempo você tem pra você trabalhar, significa que você não precisa mais trabalhar. Quer dizer, quanto menos tempo você é necessário trabalhar, você trabalhar, no caso, né? Não que você tem que ser vagabundo. Que nem eu. Mas eu trabalho. A IA democratiza a arte. Essa afirmação parece bem polêmica e Essa afirmação é muito forte. Discordo. de debates já tem algum tempo. Por exemplo, há alguns meses atrás, quando a polêmica Aí, das ó. imagens geradas por IA com estilo Ghibli apareceram, muitos falaram que aquilo iria roubar os empregos de artistas. Eu também iniciei uma discussão com meus Ainda não assisti. Rapaziada, o que vocês acham da IA roubar emprego dos artistas? Eu acho que o artista tem que se fuder, a maioria deles. Nessa nova trend aí dos estúdios Ghibli, acabou levantando essa bola aí. Eu particularmente sou super a favor. Acho que é a democratização da arte. Porra, para de usar essa palavra, mano. membros no Discord para saber o que Acesso! Acesso!
Caralho. Eles achavam, e apresentei essa visão inicial de que a IA era uma maneira de democratizar a arte. Não é Claramente, democratização, eu não você me vê aprofundei no livre argumento, acesso. pois minha intenção era de provocação. E realmente, eu recebi mensagens bem interessantes. Porém, em determinado momento, eu tive um comentário que me inspirou a fazer esse vídeo. Nessa mensagem, o Deixa eu ver. Democratizar algo que não é assim que... Caralho, cara... Eu fico puto que eu já tenho uma dicção ruim. E os caras não escrevem o bagulho e não colocam pontuação, mano. Eles falam, eles acham que pontuação é só pra você colocar em certas partes do trecho. Não, tem um jeito certo de você usar pontuação, porra. Democratizar algo não é assim que estão fazendo. Democratizar algo devia estar um ponto de interrogação aqui, pelo tom do texto que eu tô vendo. Democratizar algo não é isso que estão fazendo com a IA. Primeiro que, como o Matheus ali em cima disse, arte é a visão do mundo de alguém. Aquela pessoa vê o mundo, personagem, ou qualquer que seja, de uma forma, e consegue transmitir isso para outros através da arte, certo? A IA pega esse trabalho e subverte não, caralho. Ela como disse, copiar não é roubar. Por causa que se você roubar, você estaria tirando dos outros. Copiar, você estaria fazendo igual. Mas vamos lá. Trabalho subverte usando algo que outra pessoa já criou e só utiliza aquilo como base. Pois a IA não pode criar nada. Ela só pode copiar. Ponto final, irmão. Ponto final. Pelo amor de Deus. Você terminou uma linha de raciocínio? Ponto final. A democratização da arte é fornecer meios e ambientes necessários para que as pessoas possam ter acesso mais facilmente a meios de aprender a criar aquelas coisas que estão em suas imaginações sem querer que o mundo fale o tempo todo que elas têm que virar médicas. Quê? Eu acho que ele tentou seguir o caminho certo, mas ele tropeçou. Advogados e não fazer desenhos bobos, certo? Porque, por exemplo, mesmo que as pessoas tentem copiar algo, nunca vai ser igual àquilo. Sempre vai ter um toque daquela pessoa. Porque mesmo que ela tente copiar algo, ela ainda tem costumes, vivências, posições, basicamente tudo diferente do que a outra pessoa. Cadê? Cadê outra pessoa aqui? Eu entendi que está falando de outra pessoa, no plural, mas tem que escrever outra pessoa, porra. Basicamente tudo diferente do que a pessoa da arte original tem. Porque todo ser humano é diferente por natureza. Certo? Então dizer que a IA está democratizando a arte é só uma forma de desvalorizar e até mesmo humilhar todos aqueles que se esforçam. Às vezes passam por dificuldades extremas para conseguir expor o mundo das suas visões. Eu entendi. Ele basicamente disse o que eu disse, só que de um jeito muito paia e sem pontuação no texto. eu vou ficar puto ainda. Aí quando eu ficar puto com pontuação no texto dos outros, ou como que os outros escrevem, aí quando eu cometer um pequeno erro, os caras vão me cobrar. Mas foda-se, vai lá, cobra, irmão. Eu vou lá e melhoro. Pronto. Bom, mano. Calma aí. É isso aí. Mano. Você tem livre acesso à arte. A não ser que você seja um pobre miserável. Mas você pode pegar um lápis e tentar desenhar. Você tem acesso à internet? Você vai lá e pesquisa vídeos de como aprender a desenhar. Você tem acesso às coisas. A questão é que você não quer ter esforço de fazer os bagulho. O porquê vai levar muito tempo pra você aprender os negócios, ou vai levar. Ou você não pode. Quer dizer, é isso aí. Você vai perder muito tempo, ou você aprendendo, ou você tentando fazer algo diferente. Porque você não tem habilidades agora. Ou melhor, você tem habilidade, você consegue desenhar bem, mas você pede pra IA, sei lá, copiar o seu estilo de desenho pra ela fazer pra você para você ter mais tempo pra você fazer outros trabalhos. Esse é um bom uso da IA, por exemplo. Você dá seus toques, sei lá, mas na IA generativa de desenhos. Você vai lá e você passa seu estilo de desenho pra IA e ela vai lá e ela tenta copiar o máximo possível o seu estilo.
Esse é um bom uso da IA. Ah, mas não é você que tá desenhando. É o meu estilo, irmão. Tá lá, ó. Tá lá. Tá lá o estilo. Aí, ó, eu acho da hora, pô. Aí é da hora você usar. Você tá realmente utilizando uma ferramenta. Comenta que a IA não democratiza a arte coisa alguma, e que a verdadeira democratização da arte se trata de dar um caminho para pessoas se expressarem sem estarem à mercê do status quo. Esse até pode parecer um ponto válido, porém é uma Até contradição, parece, mas... já que graças ao avanço da inteligência artificial, pessoas deficientes físicas agora podem se expressar de diferentes formas, pelo menos artisticamente falando. Então, Um levando em pouco. consideração esse É, acontecimento, esse também é outro ponto, pô. E as pessoas que são incapazes? O que é bem difícil pra pessoas que não têm deficiência no... Sei lá, deficiências físicas, mas... Você me entendeu. a IA democratizou, ao menos para essas pessoas, a arte, embora IA de música. Pra quem não sabe, todo começo de live aqui eu boto as musiquinhas. É música de IA, pô. Eu pensei num conceito pra musiquinha aí foi lá e botei no Suno pra fazer pra mim, aí foi lá e fez. E aí, não democratizou a arte, não? Não democratizou eu começar o meu conteúdo? Pô, eu vou ficar muito puto se o YouTube começar com essas palestras de querer proibir canais de IA, mano. Porra, vai ficar muito paia, mano. Ou qualquer uso de IA nos vídeos. Também que não tem como muito provar, mas beleza. claro, esse ponto ainda possa ser facilmente discutível, mas de qualquer forma, é inegável que nos últimos anos a inteligência artificial invadiu o mundo das artes, provocando muitas pessoas. Um concurso de arte nos Estados Unidos foi vencido por uma obra gerada por IA, para choque de Ih, muitos mano, aí é artistas. paia. O vencedor, Jason Ali, até mesmo disse: "A arte está morta, já era. A IA venceu, os It's humanos perderam." over. Não, aí eu acho paia mesmo. Porra, aí é desonesto. E são relatos dessa maneira que acabam por nos gerar debates cada vez mais interessantes. De um lado, pessoas falando que os algoritmos estão abrindo as portas da criação visual e sonora para todo mundo, e do outro, artistas preocupados com o valor do humano na arte. Mas será que estaríamos Você ainda pode ir testemunhando lá o fim fazer, da arte como conhecemos? só vai ter menos pessoas consumindo a sua arte. Consequentemente vai acabar te afetando mais. Pô, é o preço. Ou apenas uma nova fase de sua evolução? Nossa geração foi marcada com mensagens falando sobre os perigos da inteligência artificial. Nos filmes dos anos 90, tivemos Exterminador do Futuro e Matrix, onde a IA era vista como vilã, uma força capaz de acabar Oxi, com a humanidade. esse é o O que não Matrix 3, esperávamos, né? entretanto, é que essa ameaça artificial fosse estética ao invés de física. Esses filmes são criações humanas, de interpretação da realidade que vivemos. Nos anos 90, talvez não soubéssemos que inteligências artificiais seriam capazes de produzir imagens e sons. Por isso, sua ameaça seria física. Mas nos dias atuais, a discussão sobre se a IA produz arte é comentada com mais frequência. Algo que não podíamos imaginar nos anos 90. No filme Her, por exemplo, uma IA compõe uma linda peça musical para expressar um sentimento, sugerindo que até no campo artístico as máquinas podem criar. Tá, não vamos entrar na questão... Um robô consegue criar uma ópera. Você consegue? Aí, ó, mogado por um robô. IA cria ou não arte, tá? A gente vai partir da ideia de que as inteligências artificiais são ferramentas. Uma ferramenta São controversa ferramentas. que cria e causa estragos ao nosso atual cenário, vamos dizer assim. Principalmente o cenário artístico. E é justamente essa controvérsia que nós vamos falar sobre. Hoje, vamos explorar os dois lados da moeda. De um lado, a IA como ferramenta artística revolucionária, capaz de democratizar a criatividade e dar voz a quem antes Mas tem que não parar de conseguia usar se esses expressar. termos, na De moral, outro, mano. a questão ética e social. Se a IA rouba o espaço dos artistas Não humanos, adianta, mano. ou It's seja, over, vamos it's over. analisar tanto It's argumentos a favor quanto contra. No final, como de costume, darei minha opinião sobre o assunto e a moral da história. E como primeiro ponto a ser considerado, vamos falar sobre essa questão interessante e até quase absurda. A IA como democratização da arte. Um robô consegue compor Aí, uma ó. sinfonia? Um robô consegue pintar uma bela obra-prima? Você consegue? Mogado. Para produzir uma música ou uma imagem, artistas levaram anos e anos para conseguir traduzir as suas intenções no papel. Veja Mozart, que desde os 3 anos tocava piano e após seus 20 anos decidiu se tornar o maior compositor que o mundo já viu. Foram anos de formação e mais alguns muitos anos de performance e composição para que ele se tornasse o grande nome 3 da... horas de música clássica pra curar seu brain rot.
eu consigo tancar esse desafio? música que é hoje. Entretanto, hoje em dia, você não precisa mais de anos de treinamento técnico para materializar uma ideia criativa. No site da Vox, um pesquisador da DALL-E, famoso gerador de imagens por IA, até comentou que a razão pela qual construímos essa ferramenta é realmente democratizar a geração de imagens para um monte de gente que não necessariamente se consideraria artista. Grande parte do mundo está com a criatividade limitada e vamos fazer com que eles possam cagar arco-íris. Ou seja, se você Caralho. tem imaginação, mas não sabe pintar ou esculpir, agora Serve. basta digitar comandos e a máquina faz o resto. Serve. Assim, a arte deixa de ser Acho um clube justo também. fechado para iniciantes e vira algo mais aberto, sendo essa a principal razão para o argumento da IA estar democratizando. Eu acho da hora a IA for, tipo, ele começar a fazer remaster sem precisar empresas multibilionárias fazer. Tipo, eu mesmo vou fazer sei lá, um remaster de um anime. Daqui a uns 10 anos isso vai ser possível, pô. Tudo bem que eu vou gastar provavelmente, sei lá, milhões de... sei lá, milhões de reais, principalmente, porque o Brasil vai quebrar. Ou, sei lá, $1.000 pra eu fazer essa empreitada. Mas vai ser um bom uso. Tipo, fazer remakes de anime. Fazer animações de mangás que não receberam adaptações de anime. Eu acho da hora, pô. Acho da hora. Animes que não tiveram segunda temporada. Por favor, Hakudai Kishi, mano. Por favor, Silverlink. Qual que é o nome do estúdio? Eu acho que é Silverlink o estúdio de Hakudai Kishi. Por favor, Silverlink, faz segunda temporada de Hakudai Kishi. E traga o mesmo diretor. O anime não é o mesmo se não tiver o diretor. Cara, o diretor é muito bom. Dando arte. Imagine um rapper, por exemplo, que está começando a sua carreira. Ele faz a sua letra, porém precisa de um beat para o seu single. Infelizmente, esse artista só vai ter acesso a arquivos gratuitos da internet, que talvez não sejam do agrado dele, talvez não se encaixem. Porém, com uma inteligência artificial especializada Não vejo problema nisso, nenhum ele nisso. pode pedir para um IA fazer Mas um beat música de IA é paia. e Quando não é com voz. O instrumental até dá pra você usar, mano. encaixa isso com a sua letra. Assim, agora ele consegue fazer uma música sem ter precisado pagar por isso e sem precisar aprender a mexer em um programa de criação de música. Sendo assim, podemos ver que nesse caso hipotético, a inteligência artificial foi o fator Ajudou. decisivo que ajudou o cantor a criar uma obra, mesmo com ele não tendo as informações técnicas adequadas para criar uma das partes mais importantes de uma música, que é justamente a batida. Essa acessibilidade, entretanto, ela não morre aqui. Ela também beneficia quem tinha obstáculos praticamente invencíveis, como pessoas com recursos limitados, deficiências físicas ou falta de formação. Nesse caso, essas pessoas podem agora se expressar através da arte com a ajuda da IA. Ferramentas de geração visual por texto permitem que alguém com mobilidade reduzida desenhe, entre muitas aspas, apenas descrevendo o que imagina. Segundo algumas pessoas, os geradores de arte por IA torna a criação mais acessível a pessoas com recursos ou capacidades físicas limitadas ou sem treino formal. Basta inserir um texto para IA produzir uma obra única e visualmente interessante. Dito isto, um indivíduo com deficiência motora pode criar uma pintura digital sem precisar segurar um pincel. Um ex-jogador de futebol americano diagnosticado com esclerose lateral amiotrófica perdeu praticamente todo o movimento do corpo, mas reencontrou na IA um meio de fazer arte. Com o auxílio do time Gleason e engenheiros da Adobe, ele passou a usar um computador controlado pelo movimento dos olhos para operar o Adobe Firefly, um gerador de imagens por IA. Gleason pode desenhar ou selecionar um rabisco inicial e então pedir a IA, via comandos de texto, que aplique estilos artísticos variados. Em 2024, ele revelou sua primeira coleção de artes, Resilient Spirit, marcando a primeira vez que ele conseguiu criar obras visuais desde o diagnóstico. Esse caso mostra a IA como um novo caminho para artistas com deficiência continuarem produzindo. Nas palavras dele, né, um meio de dar forma Qual é a sua tangível desculpa agora, autor de Hunter x Hunter? Qual é a sua desculpa agora? às imagens Bota IA pra fazer seu mangá, porra. que tenho na mente, algo que antes a paralisia tornava impossível. E claro, não vamos esquecer que a IA pode funcionar como uma colaboradora artística. Há músicos e compositores usando algoritmos para sugerir melodias ou timbres novos, pintores experimentando estilos gerados por IA para se inspirar, cineastas utilizando algoritmos para pré-visualizar cenas. A cantora Pop Grimes, por exemplo, chegou a liberar o uso de sua própria voz em músicas geradas por IA, prometendo dividir
dividir lucros com os criadores independentes, podem usar minha voz sem penalidade. Eu divido 50% dos royalties em qualquer música de sucesso feita com minha voz, afirmou o artista em 2023. Outra musicista experimental, Holly Herdon, foi além e lançou uma versão digital de si mesma chamada Holly Plus, permitindo que outros gerem canto com sua voz de forma controlada. Isso mostra que alguns artistas enxergam a IA como parceria na criação musical, quase como uma coautora virtual. Ou seja, em vez de lutar contra a máquina, esses artistas surfaram na inovação. Vamos farmar, mano, vamos farmar. Vale lembrar que não é a primeira vez que uma tecnologia provoca transformações na arte. Muitas pessoas utilizam o exemplo da fotografia. Em 1839 surgiu a daguerreotipia, fazendo surgir a primeira vez a fotografia. Ela nos apresentou a possibilidade de capturar imagens do mundo real por meios mecânicos e químicos, sem a mão direta do artista. A novidade quase fez muitos artistas morrerem de ansiedade. Até surgiu a frase, a partir de hoje a pintura está morta. Ou seja, já em 1839, as pessoas apresentavam um temor gritante que a câmera pudesse causar para a pintura tradicional. E por muito tempo, muitos críticos não consideravam a fotografia uma forma de arte legítima, mas sim um processo técnico desprovido do toque humano criativo. Existia até mesmo um medo da fotografia substituir certas funções artísticas, especialmente por parte dos pintores retratistas e paisagistas que comercializavam a sua obra e sentiam seu sustento ameaçado, já que a clientela podia preferir um retrato fotográfico rápido e barato em vez de uma pintura. Mas é claro que isso não aconteceu. A fotografia, com o passar do tempo, foi sim considerado arte. Na verdade, ela revolucionou e redefiniu a arte. Pintores como os impressionistas, por exemplo, eles desviaram-se ali do realismo estrito, em parte porque a fotografia, ela já fazia o trabalho, meio que esse papel. Ou seja, eles abriram Aí ele começou a fazer o surrealismo, que valorizavam mais cor, luz, impressão subjetiva. Ou seja, primeiro a fotografia foi vista como uma ameaça desumanizadora, mas depois foi assimilada, gerando novas formas artísticas e expandindo o conceito de arte visual. Mas sabe o que é curioso nessa história toda? É que não é a primeira vez na história que isso acontece. Se formos mais para o passado, podemos identificar preocupações com tecnologias na área da comunicação, como por exemplo, Platão narrando o mito de Thamos, criticando a invenção da escrita. Nesse mito, Thamos alerta que a escrita levaria ao enfraquecimento da memória e ao surgimento de uma falsa sabedoria. Os aprendizes como se você tem mais dificuldade para você ler do que você escutar textos e ofereceriam apenas a aparência de sabedoria, não a sabedoria verdadeira, acabando por parecer instruídos sem realmente o serem. E os exemplos não param por aí. No século XV tivemos o surgimento da impressão. Em vez de cópias manuscritas lentas e caras, passou-se a produzir livros em massa, acessíveis a muito mais gente. Essa democratização do conhecimento, porém, acabou machucando o calo de muitas pessoas. Eles chegaram a falar que a impressão tornaria os monges que faziam as cópias preguiçosos, pois o ato laborioso de copiar era visto como um exercício que construía caráter e parte da devoção religiosa. Cara, é só fazer isso como um verdadeiro exercício. Só você fazer por conta, irmão. Você não precisa... É só você manter a tradição, só que você fazer por conta, porra. Ou seja, ao invés de celebrar a multiplicação dos livros, alguns intelectuais viam ela como uma ameaça à ordem estabelecida. Eles argumentavam que a facilidade tecnológica, ela minaria ali a qualidade do saber, vamos dizer assim, a autoridade. Mas isso é uma meia-verdade, por causa que... Sabe quanto conhecimento a gente perdeu? Por causa de novas tecnologias que tomaram o lugar? Imagina agora a gente perde um monte de tecnologia atual. E a gente teria que basicamente reinventar tudo que é um monte de tecnologia antiga. Porra, na Grécia e na Mesopotâmia, teve um monte de tecnologia que foi perdida. Pô, vocês já ouviram falar do lança-chamas grego? Eu não. Sabe por quê? Foi perdido. Já ouviu falar do artefato grego? Não. Eu já ouvi falar, mas esse negócio a gente não sabe pra que serve. Por quê? Porque é uma tecnologia perdida. É por causa disso que a gente deve preservar o conhecimento e fazer o quê? Preservação digital, preservação física. E é por causa disso que a gente deveria... A mídia física deveria voltar a ter a porra do jogo dentro do CD, dentro do cartucho. Que até mesmo a Nintendo, que é um bom motivo pra comprar a Nintendo, é que a Nintendo agora eles vão começar a vender a porra do jogo sem o conteúdo do jogo no cartucho.
você vai estar comprando um peso. Você podia comprar a porra da mídia digital, comprar o digital logo de uma vez do jogo, mas não. Você comprou a mídia física achando que você ia estar o jogo lá dentro. Não, já era. It's over. Switch 2 agora vai ser só mídia digital, basicamente. Já era, irmão, já era. PS3 destruiu a geração de consoles. Quer dizer, ele foi o último console decente da Sony, mas... Decente, tá? As merdas começaram a acontecer depois do PS3. Porra. Da igreja e até a salvação das almas, pelo incrível que pareça. E Meu não Deus. vamos nos esquecer do surgimento do cinema, que por muitos anos não foi considerado arte, mas sim algo de terceira categoria. A grande crítica do cinema na época foi que ele combinava fotografia em movimento com reprodução mecânica, permitindo que uma performance fosse vista por multidões ao redor do mundo quantas vezes se quisesse, sem a presença física dos atores. E isso era um problema, pois como poderia um artista performar para diversas pessoas sem a presença do próprio artista em um palco? Além disso, assim como pintores temeram a fotografia, atores Muito e antiquado. dramaturgos Isso sim é antiquado. inicialmente não gostaram do cinema. Grandes atores de teatro recusavam-se a filmar, considerando o ofício de cineasta algo menor. Críticos argumentavam que na tela faltava interação ao vivo e a autenticidade da presença humana. Novamente, a noção de que a máquina interposta tirava a alma da arte. E nos anos 1890 aconteceu algo parecido na música com os 1800, tá, porra. sintetizadores e a música eletrônica. Alguns puristas torceram o nariz acusando os sons sintéticos de não serem música de verdade. Hoje, sintetizadores, samples São como? e até autotune são parte do arsenal normal de produção musical, e gêneros inteiros nasceram disso. Sendo assim, será que a IA não passaria por um processo parecido? Veja, não vamos considerar que a IA Cara, a gente tem que lembrar que a história sempre se repete. Então sim, a história vai se repetir novamente com a IA. A história sempre se repete. Assim como o Finn disse, tudo que é grande é uma versão de algo pequeno, irmão. Tudo que é grande é uma versão de algo vire pequeno. arte, mas sim que ela faça a arte evoluir. O impressionismo floresceu justamente porque explorava aquilo que a câmera não podia fazer. Então, novas ferramentas podem causar estranheza inicial, mas a arte já provou saber se reinventar. Então, por que não encarar a IA da mesma forma, como mais um passo na evolução tecnológica da arte? Referências da cultura pop também reforçam essa ideia de adaptação. Eu tenho que assistir esse filme do... É Tron que se chama esse filme, né? Eu tenho que assistir esse filme um dia. Eu sempre tive curiosidade pra saber qual que era desse filme, mas eu nunca vi. Pense no filme Tron, de 1982, ou nos hologramas de Star Trek, nos anos 90. Eles nos mostravam universos digitais onde novas formas de arte podiam surgir. Casos assim indicam que a IA pode ser uma extensão da criatividade humana, ampliando o que podemos fazer. Em síntese, pelo menos do ponto de vista positivo, a inteligência artificial é vista como ferramenta libertadora, ou seja, democratiza o acesso à arte, dá suporte técnico a quem tem grandes ideias e coloca poder criativo nas mãos do público comum, muito além das elites artísticas. Claro, nem tudo são flores mesmo, tá? Pelo menos na visão otimista, mas os defensores argumentam que os benefícios superam os desconfortos. Eles lembram que toda revolução artística encontrou resistência no início. Meu Deus. Ou seja, aqui o argumento é inclusão, acessibilidade e inovação, com vários exemplos de artistas e obras que já utilizam essas ferramentas para criar coisas novas e incríveis. Só que claro, né? Nem tudo são flores, porque os argumentos contra a inteligência artificial nos deixam com diversas pulgas atrás da orelha. Se por um lado os entusiastas dizem democratização, os críticos falam que é uma desvalorização. A principal controvérsia Se você gira em ainda torno pode de fazer como sua essas arte, então você inteligências não tá artificiais desvalorizando aprendem e produzem arte. Veja bem, não pode simplesmente inventar essas imagens, textos e som do nada. Assim como qualquer outro modelo de IA, eles precisam ser treinados. O humano precisa entrar e dar informações e instruções para dizer quando algo está certo e onde precisa melhorar. Mas esse não é o problema. Os modelos de IA visual e musical não criam do zero. Eles são treinados com bases de dados gigantescos de obras humanas pré-existentes. E aí mora o grande problema. Grande parte desse acervo foi coletado sem pedir permissão aos artistas originais. O canal The Film Theorist recentemente falou sobre o assunto de uma forma bem interessante. No vídeo, eles dão o seguinte exemplo. Digamos que eu queira tirar uma foto minha e transformá-la em uma pintura no estilo Van Gogh, usando um modelo de IA generativo como o ChatGPT. Essa IA não saberia quem é Vincent Van Gogh, a menos que essa informação lhe seja dada. E também não saberia qual era o seu estilo artístico, a menos que lhe sejam dados
detalhados exemplos Isso de faz seu diferença, trabalho. você Então sabe, você dá você todas sabe. as pinturas que Van Gogh já fez. E pronto, agora ela entende esse estilo e pode criar essas pinturas. Van Gogh já morreu há mais de 100 anos, todo o seu trabalho é de domínio público. Então, entregar o seu trabalho a um modelo de IA é uma coisa, mas e se você quisesse fazer a mesma coisa com um artista vivo, ou digamos, um pequeno artista independente que você encontrou no Twitter ou no Instagram? O grande problema da questão é que modelos de IA foram treinados com conjuntos de dados compostos por trabalhos de inúmeros artistas que não consentiram em ter suas obras usadas dessa forma. Ou seja, as grandes empresas de IA estão lucrando com algo que depende da criação alheia, enquanto os próprios artistas tiveram suas obras usadas para alimentar as máquinas e não receberam um centavo por isso. Isso, obviamente, é um claro caso de exploração. Então, temos um grande problema aqui. Tá Não há certo. nada que impeça alguém de pegar a arte de um artista com um estilo único, vamos dizer assim, e de que ele gosta ali e tal, e usar aquele artista como base de dados, só que sem permissão. E dessa forma, meio que criar novas artes no estilo que a IA foi paga para fazer, mais ou menos. Só que sem pagar o autor original. Artistas, escritores, músicos, todos eles estão, e com razão, preocupados com a possibilidade de agentes mal intencionados entrarem e se apropriarem de seus trabalhos sem permissão e sem pagamento, colocando eles em modelos de IA. Em janeiro de 2023, um grupo de ilustradores, incluindo nomes Artistas como processam Sarah Anderson, Kelly pesquisa. McKernan Carai. e Carlos Ortiz, moveu uma ação coletiva contra empresas de IA, justamente alegando violação de direitos autorais e uso indevido de milhares de obras para treinar sistemas. Segundo o processo, trabalhos registrados de artistas foram incorporados nos datasets sem consentimento nem créditos. Os artistas argumentam que esse treinamento não autorizado fere a lei e o sustento de muitos profissionais. Do outro lado, as empresas defendem-se dizendo que o uso é transformativo e que lutar contra a tecnologia seria como artesãos reclamando de ferramentas eletrônicas. Outro caso conhecido é do ilustrador Greg Rutkowski, famoso por suas pinturas de fantasia. Seu estilo detalhado se tornou um dos termos mais usados em prompts de arte por IA, a tal ponto que, se você pedisse a uma IA Vai uma ficar cena igual. épica em estilo Greg Rutkowski, ela entregaria algo muito semelhante às obras do artista. Incomodado, o artista pediu para ser removido das bases de treino, e conseguiu, porém... Cara, paia. A história não acabou aí. Alguns simplesmente criaram outro modelo específico para imitar o seu estilo, contra sua vontade. Casos assim ilustram a sensação Assim, não é como de... se outra pessoa, tipo, também não pudesse fazer isso, né? Uma pessoa que desenha... Uma pessoa que desenha no papel ir lá e achar um artista que ela gosta e tentar fazer um desenho igual que o dela. E aí? invasão e impotência de criadores humanos diante da IA. Suas técnicas e traços pessoais podem ser clonados em escala industrial. E a pergunta fica, isso não é roubo? O pior é que esse tipo de IA e as empresas Isso é cópia. Roubo é o tomar de alguém. que as utilizam estão lucrando às custas de pessoas que deveriam ser pagas para fazer esse trabalho em vez da IA fazer de graça. Nesse caso, eu posso até dizer que os responsáveis deveriam ser responsabilizados. Mas mesmo que eles sejam responsabilizados, se eles E é forem só mudar multados nada. ou forçados a fazer um acordo com os outros artistas que eles roubaram, eles podem simplesmente ver isso como custo do seu próprio negócio e continuar roubando esse trabalho Então. e usando ele em benefício próprio, usando em seus próprios produtos e vendendo essa tecnologia para outros usarem. Muitos artistas visuais, desenhistas, designers e até fotógrafos veem a IA como uma concorrente desleal e capaz de produzir em segundos o que eles levam horas ou dias. Lembra do Exatamente. concurso vencido pela IA no Colorado? Após aquele episódio, diversos artistas expressaram medo de que essa nova geração de IA tomasse seus empregos e reduzisse a nada os anos investidos em aprender seu ofício. Plataformas como a ArtStation vivenciaram protestos de seus usuários contra a enxurrada de imagens geradas por IA. A Ubisoft está usando IA generativa para escrever diálogos. Mano, eu quero chegar um dia, eu tenho um conceito de um jogo que eu quero fazer, que eu quero colocar diálogos com IA. Mas, tipo, não um diálogo genérico com IA. Botar, tipo, sei lá, um NPC que eu quero fazer, um NPC. Eu quero botar diálogos de IA nele que dependendo das opções que eu escolho, vai lá e troca o que eu falo. O que o NPC fala, porra. Tipo, esse negócio é praticamente impossível no cenário atual, mas eu quero fazer, sei lá, um jogo RPG que eu vou lá e eu escrevo o diálogo que eu quero falar pra um outro personagem que, sei lá, ele me pergunta algo e eu tenho
um chat que eu possa responder o que o NPC falou. Aí vai lá, o NPC responde o que eu falei com o IA, usando a personalidade do NPC que eu coloquei nele pra me responder. Eu acho isso do caralho, mano. Eu acho isso do caralho. Mas esse negócio da Ubisoft aí eu não sei direito. Usar IA pra legenda. Bom, tecnicamente o YouTube tem isso, mas o YouTube ele usa. E primeiro ele vai lá e reconhece as palavras que estão sendo usadas do idioma original do vídeo. Aí depois ele usa o Google pra traduzir o idioma original que foi tirado do vídeo. Então não dá pra se dizer seriamente se é uso de IA. Mas se a IA ficar tão boa, eu acho que. Se a IA ficar tão boa, pode ficar ótimo pra fazer esse negócio. Que nem o YouTube agora tem esse negócio de colocar dublagem automática, pô. Muito pica, muito pica. Eu acho da hora demais, pô. Muito da hora. Espalha para mais gente, tem mais CPM, tem mais alcance. Muito bom, pô. Diálogos de fundo para NPC. A Microsoft desenvolveu o Xbox Copilot, que E eles não falam do. Como que é? Da geração. Geração de frames por segundo, né? No DLSS pode, né? Não é como se o DLSS hoje fosse muleta para os estúdios fazer o jogo com o pior desempenho possível no lançamento, né? Seus putos. usa IA generativa para criar guias para você em tempo real enquanto joga videogame. o quê? A Marvel usou IA para criar a introdução de Invasão Secreta e em pôsteres de séries como Loki. Outras partes da Disney estão procurando investir em IA para cortar custo. E isso sem falar do impacto que a IA terá em áreas como Acho da efeito hora. visual. A única razão pela qual ainda não está em todos os lugares é por causa da resistência dos criativos da indústria. Lembra daquelas greves de autores e roteiristas alguns anos atrás? Palhaçada. Eram, em parte, brigas Palhaçada. sobre o uso de IA generativa sem permissão ou compensação. E atualmente há uma greve em andamento dos atores contra a indústria de videogames por causa disso mesmo. E mesmo assim, com toda essa Como assim? resistência, o uso de IA está sendo recompensado vai se tanto ferrar, mano. financeiramente quanto pela crítica. Sim, Artista você é um bagulho complicado que eles se acham demais, mano. Vai se ferrar, doido. direito pela crítica. O Oscar, por exemplo, mudou recentemente as suas regras para esclarecer que filmes que usam IA durante sua produção podem ganhar os grandes prêmios na cerimônia. Um dos grandes concorrentes ao Oscar desse ano foi um filme chamado The Brutalist, e os cineastas foram bastante abertos sobre o fato de terem usado IA no filme. Essa IA foi usada para redublar as falas dos dois atores principais do filme, Andrew Brody e Felicity Jones, quando falavam húngaro. Hollywood, os games e todos os outros veem esta tecnologia como a próxima grande revolução Acho da nessas hora, indústrias. E da mesma forma que o CGI mudou a forma como os filmes eram feitos, ou como os gráficos 3D mudaram os videogames, como isso abriu tantas possibilidades, a IA generativa também vai mudar isso. Para ser bem honesto com vocês, vai ter muita coisa boa e muita coisa ruim por causa disso tudo, tá? Muitas pessoas criativas... Mas você não pode deixar as coisas ruins se sobressaírem as coisas boas. Que as coisas boas sim que se sobressaem as coisas ruins que acontecem. zero recurso e sem dinheiro vão conseguir fazer coisas malucas em seus quartos. Muito boa. E muitas empresas vão conseguir cortar muitos empregados por causa disso também. Ambas as coisas já estão acontecendo. E pensa nisso, a IA chegou a um ponto em que falhas ou imperfeições... Ou seja, mais pessoas. O foda é que se a IA começar, sei lá, os caras de dono de IA, eles começarem só a disponibilizar a IA pra empresas que conseguem pagar altos orçamentos, aí vai ser paia. Mas se a IA for acessível por muito tempo, pode ser possível que muitos artistas vão lá e façam suas obras que eles idealizam com o uso da IA, pô. Isso é ótimo, cara. Isso é ótimo. Isso é incrível, na verdade. no trabalho humano estão sendo confundidas com indícios de que é IA. As pessoas não conseguem mais distinguir o que é real e o que é falso. E vai chegar um momento em que essa tecnologia vai ficar tão boa que não vai ter como provar se a IA foi usada... E aí? Prova aí, irmão. Eu tô usando AI, então prova aí, irmão. Não, na criação de uma obra. Por exemplo, nós temos o fenômeno dos deepfakes, que embora possam ser utilizados artisticamente, têm um lado sombrio. Imagens e vídeos hiperrealistas falsos podem ser criados e disseminados, confundindo as pessoas sobre o que é real. Em 2023, uma imagem gerada por IA do Papa Francisco vestido um casaco de grife inflado viralizou tanto que enganou milhares de pessoas, incluindo aquele que vos fala, eu. Esse episódio, o Papa Balenciaga, foi apontado como o primeiro grande caso de desinformação em massa gerado por IA.
Se uma simples foto forjada já causa confusão, imagine vídeos inteiros com pessoas dizendo ou fazendo coisas que nunca É por causa disso que eu tirei aconteceram. A meu linha rosto da entre internet, arte mas e tecnicamente fraude ainda tá fica na internet. perigosamente Nunca tênue. sai da No internet nada que contexto você posta, artístico, irmão. isso Não gera adianta discussão. fugir. E se começarem a aparecer filmes com atores falecidos recriados digitalmente sem o consentimento deles? Eu Isso acho da levanta hora. uma questão interessante. O público em geral se importa se algo foi feito por um humano ou por Não. um algoritmo? Até Não. certo ponto, sim. Por isso mesmo, o marketing honesto em torno de obras de IA é complexo. Uma música composta por IA teria o mesmo apelo sabendo que não veio de uma experiência humana? E um filme roteirizado por IA, ele emocionaria igual? Resumindo, há uma preocupação legítima de que a IA substitua o artista humano, tanto economicamente quanto espiritualmente, vamos dizer assim. Questões de direitos autorais, consentimento e remuneração justa estão no centro. Afinal, a IA aprende copiando milhões de obras, e os criadores originais ficam a ver navios. Artistas e críticos pedem regulamentação e conscientização. Talvez a IA deva ser usada como apoio, não como fábrica principal, e sempre com transparência sobre o que é feito por IA. A polêmica, ela tá instalada já. Como vimos de um lado, a empolgação com a acessibilidade e colaboração tecnológica. Do outro, o receio de termos arte sem alma e artistas sem trabalho. E agora, pra onde vamos com isso? Gente, eu sou um pouco tendencioso quando eu falo sobre esse assunto, porque por mais que eu seja um artista, eu também sou um grande fã de tudo aquilo que me Eu escutei facilita a minha machista, mano. vida, tá? Mas ao mesmo tempo, eu preciso admitir que, como artista, eu também sou extremamente conservador em algumas coisas. Por exemplo, eu vou contar pra vocês algo sobre mim. Quando eu era criança, eu tinha um sonho de ser animador. Então eu comecei a aprender a fazer animação. Inclusive, eu tenho até uns vídeos bem ruins aí de animação de Minecraft. Eu desisti de ser um animador por saber que é ridiculamente complexo animar. Às vezes, algo simples de 30 segundos pode demorar horas e horas pra você fazer. Cada movimento, cada detalhe, cada coisinha, sem falar da renderização, tá? Que pelo amor de Deus. E o mercado não parecia muito promissor, pelo menos na época que eu era molequinho, tá ligado? A maioria das vezes que eu consultava o cargo, eu era surpreendido com baixos salários e muito trabalho. Eu desisti de ser um animador profissional quando eu encontrei um animador pessoalmente. Ele fazia animação com o Rig, que é basicamente o que seria as animações ao estilo de Carrapatos e Catapultas, ou então o Irmão do Jorel. É quando você pega uma imagem e basicamente fica movendo ela de um lado pra outro em um programa, tá ligado? Não sei se você entendeu. Caramba! Só que digitalmente. E não é querendo falar mal desses animadores ou dessas obras. Mas isso é um trabalho mais fácil, não querendo ou não. E olha que eu mexo com o Blender, tá? É um trabalho mais fácil que você redesenhar tudo por cima. E vamos ser honestos aqui. Não é que nem um animador que fica fudido. Um animador do Japão fudido que fica intocado lá na porra da empresa trabalhando. O rig é mais fácil de você ir lá e fazer a animação. Oxi. Ah, tá. Digitalmente. E não é querendo falar mal desses animadores ou dessas obras, mas eu particularmente não gosto desse tipo de animação. E é o que mais sai, tá? Mas enfim, é a minha opinião. O que eu considero animação de verdade em 2D é o frame by frame. Agora, se animação digital com rig é ridiculamente difícil, imagine frame by frame, onde você desenha cada horrível, boneco mano. toda Triste. vez, cada quadro novo. É ridiculamente difícil fazer isso, mas o resultado fica incrível, na minha opinião. Aqui no YouTube, um dos criadores que eu mais gostava de acompanhar na época era o Dominic Comics, que usava um estilo bem simples de animação, quadro por quadro, até ele atualmente sucumbir à nova tecnologia infame de AnimeTube. Esse onde uma câmera lá detecta as expressões do seu rosto e replica tipo uma rigzinha que você mexe e tem um avatarzinho mexendo, sabe? Inclusive, eu acho esse tipo de tecnologia completamente heresia. Inclusive, é por esse motivo que eu considero todo o PNG tuber um herege da animação. Porque não é animação de verdade. Foda-se, irmão. Foda-se. Vai, cara, é continua. um desenho, é no máximo motion graphics, tá ligado? Claro, na minha opinião. Mas o que Motion isso graphics? tem a ver com Tá bom, toda a história? Bom, PNG na minha tuber, época tá? de criança aprendendo a animar, não existia disponível para os meros mortais ferramentas de inteligência artificial que me facilitasse a vida na hora de fazer uma animação. Hoje isso já existe. Eu até citei o caso dos live de YouTube, os caras mexendo a cabeça e tudo mais, e o bonequinho replicando. Tem até inteligência artificial que faz in-between frames, tá ligado? Invencível, por exemplo, usa muito isso na sua animação. E sendo bem sincero, por causa disso que tá uma merda, por causa que eles não fizeram um bagulho da hora.
A animação parece que tá perdendo cada vez mais orçamento, Mão não é na possível. roda, esse tipo de coisa, do qual eu não tinha acesso na época. Na verdade, no meio tempo, a gente fazia animação no Flash. Hoje em dia nem é mais no Nossa. Flash, é no Animator, pra você ver como as coisas foram ficando cada vez melhores, né, pros animadores digitais, pelo menos. E sendo bem sincero, eu sinto falta de animar. E com o auxílio dessas inteligências artificiais, eu tenho certeza que eu poderia muito bem fazer mais animações mais rápido e com mais qualidade que eu tinha em mente quando eu era criança, sabe? Uhum. Claro, ia demorar tempo pra caramba, óbvio, né? Mas ainda assim, eu acho que o processo seria bem mais rápido e iria me facilitar. Dito isso, eu sou extremamente a favor de inteligência artificial no mundo da arte. Mas veja bem, eu não tô falando de usar IA pra fazer animação, mas sim pra me ajudar nesse processo. Porém, eu reconheço que nessa geração de pessoas que desejam tudo instantaneamente, meio que ninguém difícil. quer aprender o processo, Exato. aprender a técnica. Porque isso, além de demorar, ainda tem uma questão envolvendo a própria humildade da pessoa. Veja, talvez a pessoa pense que não seja boa o suficiente, ou talvez que uma IA fosse fazer melhor que ela. E sinceramente, com esse tanto de artistas julgando pessoas que usam inteligência artificial, eu realmente acho meio difícil alguém desse meio levantar a mão e perguntar: gente, eu não sei fazer animação, eu gostaria de aprender. Na minha humilde experiência como artista, tá? A maioria das vezes que eu pedi ajuda pra alguém Ninguém ajuda. com um texto, por exemplo, eu era humilhado, não ironicamente. Então, eu sei como Não ninguém ajuda, nesse não mundo ajuda. que artista é um dos seres humanos com o ego mais gigantesco Não, da artista face é da um Terra, que bagulho- prefere julgar os É outros um maldito, e mano. assim mesmo, do que estender a mão e realmente ajudar o Uhum. próximo a desenvolver habilidades realmente úteis. Roteirista, Essa então, questão puta que eu que pariu, levantei mano. do ego dos artistas, da dificuldade de uma pessoa nova querer aprender uma habilidade por conta de todo o brain root que existe na internet, Ó. com certeza merece um vídeo só pra ele mesmo, só pra esse assunto. Eu apenas queria resumir, né, porque eu acredito nisso, na IA, ela auxiliando pintores, músicos, escritores, cineastas, desde que usado pra isso, pra auxiliar. Tem gente dizendo que o futuro da arte vai ser uma espécie de homem-máquina, onde o feeling humano guia a criatividade e a máquina cuida do trabalho braçal. Isso já acontece Acho bom. até certo ponto. Por exemplo, escritores usando o ChatGPT pra um tipo de brainstorm, sabe, de ideias. Eu uso Artistas brainstorm, usando pô. a IA para rascunhos e depois refinando manualmente. O humano, ele continua no banco do motorista criativo, mas com um copiloto robótico ao lado. Mas aqui entra a questão: é isso que os consumidores querem? Você valoriza a obra sabendo que ela foi feita com a IA? Isso realmente importa? Se ficar pra bom, você? sim. Se ficar A mais ruim, eu vou segunda achar ruim. revolução das máquinas Uhum. chegou à arte e estamos vivendo o seu começo tumultuado. Em vez de declarar um veredito, vale lembrar que a arte sempre sobrevive. Ela se transforma, mas não desaparece. Parafraseando o personagem de Jurassic Park, a arte sempre encontra um meio. É isso aí. Sendo sincero. Sendo sincero. Se tem artista se fudendo, tem meu apoio. Tem meu apoio. Meu apoio. É isso aí.